Bom dia a todas e todos. Também eu quero agradecer a Emerge o convite para estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença dos ilustres componentes da mesa de hoje pela manhã e vamos direto ao ponto. Evidentemente que eu não vou repetir o que está no nosso livro, até porque eu gostaria que vocês lessem o nosso livro e, em especial, referido à minha palavra, o meu artigo, o meu ensaio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar um fragmento de análise para me fazer mais, talvez, compreendido do ponto de vista metodológico como eu trabalho esta questão. Que questão? A da disputa entre o casamento como sacramento e o casamento como contrato. Digo de início que quero oferecer este trabalho da manhã de hoje ao diplomata e escritor João Guimarães Rosa. Em sua homenagem, venho com esta gravatinha borboleta azul, pois que, no fragmento de poema de Carlos Drummond de Andrade, em 22 de novembro de 1967, publicado no Correio da Manhã, e 3 dias após o falecimento de Joãozinho, diz o poeta Drummond: projetava na gravatinha borboleta a quinta face das coisas, inenarrável narrada, um estranho chamado João, para disfarçar, para forçar o que não ousamos compreender. Pois é sobre isso que eu quero falar. O que não ousamos compreender. A nossa intervenção intitula-se Disputa para referir-se às lutas jurídicas, políticas, acadêmicas em torno do Código Civil do Brasil, ainda no Segundo Reinado, mas que deixaram marcas indeléveis na história republicana. Registros diversos que impuseram debates, discriminações de toda sorte, radicalismos, absolutização do pensamento e variações no sofrimento humano. Patos. Proporcional ao ethos social vivenciado pela sociedade de então. Um pouco diferentemente do historiador de ofício, porque não o sou, interessa-me particularmente a questão do patos, isto é, do sofrimento, na linha da formulação de Galileu Galilei. Estudo, trabalho, leio e investigo para minorar o sofrimento humano. Fora disso,
não tem maior compromisso. Minorar o sofrimento humano, o meu inclusive, é objetivo do meu ofício. Isto colocado, eu diria, no âmbito do direito, os protagonistas maiores foram José Tomás Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, e Augusto Teixeira de Freitas, o grande escritor do projeto de Código Civil. Sequer tínhamos Código Civil, embora a independência política de Portugal, 1822, assinalada pela decorrência do fim do exclusivo colonial, 1808, apontasse para o futuro. Mas qual futuro? A questão me parece axial, eixo da disputa, dos debates, está nos chamados casamentos mistos, interétnicos, interreligiosos. Eu, por exemplo, com 10 anos de idade, aprendi no Colégio Marista que olhar, simplesmente olhar para outro templo religioso que não o católico romano, me fazia partícipe de um pecado mortal. E se eu não o confessasse de imediato, eu corria o risco, se morresse, de ir para o inferno. 10 anos de idade. Imaginem no fim do segundo reinado. O exemplo que eu dou é de quase 100 anos depois. Os chamados casamentos mistos, eu tenho uma convicção política, é a saída, a solução para o conflito no Oriente Médio. Não sei se vou chegar a ver, mas fora dos casamentos mistos, entre judeus e palestinas, entre palestinos e judias, naquela região, eu julgo que é muito difícil a paz. Então não é um tema de menor importância. No final do século que nós estamos abordando aqui, os casamentos mistos eram reivindicados especialmente para diplomatas estrangeiros, luteranos, que aqui poderiam casar-se com brasileiro, com brasileira, uma vez que, para eles, o casamento não era um sacramento e, portanto, não era eterno. Teixeira de Freitas, todavia, imbuído fortemente do direito canônico, dizia não a esse casamento misto. Origina-se daí a pugna entre Nabuco de Araújo e Teixeira de Freitas. Mesmo no campo das ciências sociais, da sociologia política, da história,
Não é muito corrente que os pesquisadores tomem essa questão como nevrálgica, porque ela mexe com o sofrimento, ela mexe com o inconsciente, diríamos assim. O que eu pretendo fazer é ilustrar, num exemplo banal, que certamente pode levar vocês a... Bom, o professor não está disfarçando, está forçando a barra. Mas não foi isso que o Carlos Drummond falou acerca do Guimarães Rosa? Disfarçar, forçar o que não ousamos compreender? Porque eu penso dessa maneira. Eu acho que nós não ousamos compreender o sintoma, e em francês fica mais claro de você pegar a boutade, o symptôme, que é sintoma, o sintoma, que é Santo Tomás. O quanto nos impregna a ideologia da perfeição embutida no direito canônico romano. Gislene falou, mas eu quero frisar mais, que a nossa pesquisa avançou nas fontes do Museu Imperial de Petrópolis, nas fontes da Biblioteca de Portugal, nas fontes arquivísticas da Universidade de Lisboa, tudo coberto, e é muito importante frisar isso, pela Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento dos Povos de Língua Portuguesa. Compreendem, portanto, a dívida que temos a Guimarães Rosa, ao idioma do português, ao léxico do português, aos vocábulos portugueses, que fortalecem essa nossa integração na Fundação Luso-Brasileira para o Desenvolvimento dos Povos de Língua Portuguesa. Oxalá o Papa Francisco enxergue isso e seja iluminado nessa viagem a Maputo. Começou bem, não aceitando ficar num hotel de 6 estrelas para diplomatas e ricaços que lá estejam eventualmente presentes. Mas não é fácil para um dignatário da Igreja Católica Romana, com o peso dos séculos, deliberar ficar hospedado em algo muito mais simples, muito mais convencional, sendo ultrapassado por bispos e cardeais que buscam cotidianamente poder, poder, poder. Gostaria de citar, para vocês verem o caminho metodológico que eu persigo, o bordão anunciado por Alexandre Herculano, o responsável pela retirada das documentações e fontes da igreja em Portugal, retirou-as da propriedade eclesial e passou à propriedade do Estado. Cito o bordão de Alexandre Herculano, que diz referir-se ele ao Código Visigótico, Romano 1, Arábico 1, item 2. Mas não vou fazer o que a Gislene criticou, ir lá ao século. Não.
Vou só ler o bordão. No espelho da visão está a segurança da verdade. Digo eu. Ou seja, o eu é um outro. Estou citando Sigmund Freud. Máxima corrente na constituição da psicanálise, subscrita por Jacques Lacan. Aqui se acentua a distinção proposta pela psicanálise, pois de sofrimento se trata e a psicanálise investiga o sofrimento humano. A distinção entre o especular, o olhar, o campo da percepção, e o escópico, a visão, o campo pulsional. O escópico significando a distinção entre o que se vê e o que não pode ser visto, mas dá razão àquilo que se vê. Estou falando das fantasias, dos fantasmas que calçam e fundamentam a racionalização de uma determinada forma de agir. Ou seja, nós, via de regra, não temos consciência plena, não estamos na nossa plenitude da consciência, da razão, quando nos deparamos com afetos e sentimentos, por isso mesmo Freud os chama de emoções inconscientes, que sustentam certos comportamentos de horror, de discriminação, de afastamento, de apartheid, como dizem os norte-americanos e os de língua inglesa, em relação a um espectro variado de grupos humanos. Então esse é o nosso terreno. Leio para vocês um pedacinho, não do meu artigo, mas do artigo de Gislene. Está a página 56. O Código Napoleônico produziu forte impacto nos processos de modernização. Os volumes que o compõem ainda contêm a disposição superposta de leis e capítulos. Implicou uma ruptura quanto ao conteúdo, introduzindo a ideia de casamento como contrato. Isso ela falou. Sabem vocês que na teoria política, a maioria dos estudantes já ouviram certamente falar de Jean-Jacques Rousseau, mas mal sabem que a obra-prima de Jean-Jacques Rousseau não é o contrato social, é o romance Heloíse, onde ele discute, e usa a expressão francesa, o Ménage à Trois, que vai contra o casamento como sacramento. Veja que interessante. A despeito de escrever este romance, Jean-Jacques Rousseau torna-se um paladino dos textos de autoajuda da época neste campo das relações matrimoniais. Imagine. Por outro lado, o projeto de Código Civil elaborado no Brasil, no início do século XX, fim do XIX, início do XX, moderniza de maneira iluminista a forma da escrita e da organização dos títulos e capítulos, mantendo, do ponto de vista do conteúdo, as ideias de direito e justiça presentes nas ordenações filipinas, especialmente para o direito de família, mantidas as várias premissas do direito civil eclesiástico católico, haja vista a longevidade da ideia de casamento como sacramento. Tudo isso pode ser do conhecimento de vocês,
Mas se não for alvo do sentimento curtido de cada um, é impossível a compreensão daquilo a que eu estou querendo me referir. Essa é uma das razões pelas quais, frequentemente, nesta abordagem de análise, a metodologia se socorre dos caminhos estéticos, da literatura, da poesia, da pintura e por aí vai. Eu vou fazer isso também aqui. Já estou fazendo quando abrir a minha conferência. Faço-o novamente com a seguinte citação. Há algum tempo, houve uma efeméride na antiga área da sede da Segurança Pública aqui na cidade do Rio de Janeiro, naquele prédio tão bonito da polícia, célebre, que muitos, eu entre eles, advogo, venha a ser um museu da polícia, uma fonte documental daquilo que a polícia tem nas suas gavetas, nos seus armários. E na ocasião que, desgraçadamente, um grupo de servidores da polícia reivindicava exatamente o contrário, eu escrevi um poema. Este poema fazia alusão a uma roda de capoeira que vocês sabem, luta, música, dança, tão importante no Rio de Janeiro e que desencadeou tanta repressão policial e política. Havia uma roda de capoeira que se juntava aos pesquisadores do arquivo da cidade do Rio de Janeiro, que defendiam que o prédio fosse um prédio de depósito de fonte documental. E eu fiz esta poesia. Capoeira no DOPS. Sabem que lá funcionou o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, durante todo o período do regime militar, responsável pelas fichas, responsável pela organização do acompanhamento da vida de muitos, em especial dos intelectuais, uma vez que na universidade só se entrava com uma folha corrida do DOPS. A poesia é essa. Capoeira no DOPS. Capo, chefia. Sabe o que é? Copo, copa, corpo. Capoeira. Lá na Lapa, lapela, grito em dó maior. Dó, dói, dor. Dói, code, DOPS. Sem eira nem beira, eira, capo. Sabe o que é? Investigue então. Poeira, beira. Chefe na beira. Beira, fronteira do mar. Beira do rio. Beira do mar. Beira do rio, um janeiro. Vou então à documentação do DOPS mostrar a vocês como é que nesta fonte documental se espelha os debates entre Teixeira de Freitas e Nabuco de Araújo. A análise que eu procuro fazer, mas não vou trazer aqui isso nos seus detalhes, ela é muito aprofundada, porque eu tenho grande admiração por Teixeira de Freitas, embora seja adversário da concepção de Teixeira de Freitas
no exclusivismo do casamento como sacramento. Mas eu admiro a força interior dele, que levou até os últimos momentos sem abrir mão da sua opinião, seja teológica, seja jurídica, seja sociológica. E tenho mesmo uma tese que alguns colegas compartilham e outros dão um sorrisinho debochado, que custou a Teixeira de Freitas um surto psicótico manter a posição dele até o último momento de vida. Ele que morreu ali em Niterói e que a família tratou logo de dificultar a compreensão do que se passara. Eu chamo Teixeira de Freitas de o nosso Schreber, comparando ao famoso jurista alemão, que em plena posse na corte fez um surto e passou a estudar a partir dali a sua defesa, já internado. Foi o primeiro caso psicótico que Freud definiu a psicose. Esse trabalho reflete também os estudos do próprio Dr. Schreber. Não são de menor importância. Refere-se também a um seminário especialíssimo de Jacques Lacan sobre a psicose. Mas ninguém diz exatamente que a judeidade de Schreber pode ter feito com que ele levasse a resistência ao nazifascismo até o surto psicótico, pois que o escritor de Princeton norte-americano Eric Santner diz textualmente, coisa que nem Freud fala, nem Lacan fala, nem Schreber fala. O autor Schreber era membro revisor do Código Civil alemão, da Alemanha de então. Não é pouca coisa as ilações que estão sendo aqui feitas, estabelecidas entre o sofrimento humano, a intervenção clínica da psicanálise, a reflexão sobre a resistência política. Eric Santner diz que o surto custou a Schreber não compartir do autoritarismo brutal que ele viu vicejar na legislação que logo viria a ser a legislação de Adolf Hitler. De maneira que são muitas consequências interessantes, mas eu retomo e já vou me encaminhando para o final. Eu retomo como é que aparece nas fontes o eco dos debates entre o casamento como sacramento e contrato, e o casamento como sacramento. Nós compulsamos vários processos de habeas data com relação aos textos do DOPS, uma vez que isso foi tornado público, e foi tornado público durante o governo de Leonel Brizola, ao qual eu tive a honra de servir e tive acesso a alguma dessa documentação. Agora mesmo, eu tenho a honra também de estar junto com Gislene numa monumental pesquisa acerca dos áudios de réus
presos políticos que questionaram, diante de suas excelências os ministros do Superior Tribunal Militar, a tortura que se praticou no Brasil. São áudios que foram colocados a público por deliberação do Supremo Tribunal Federal, quando ainda era presidente o ministro Jobim, mas que só agora estão sendo acessados em definitivo, a partir da determinação imposta pela própria realidade. Digo a vocês, observando o léxico português, vou encontrar uma peculiar atenção da polícia política, ao tempo do regime militar, de nomear de uma forma particular as jovens mulheres, esposas, mas não regidas pelo casamento, mormente quando já foram casadas, estavam separadas, pois não havia divórcio, estavam em outro casamento. Detive-me na expressão que é utilizada nessa documentação, a mesma que era utilizada no momento de disputa entre Nabuco de Araújo e Teixeira de Freitas. A palavra é esta: concubina. Não se dava o status, seja de esposa, seja de mulher, o nome que fosse do nosso idioma, mas especialmente a palavra concubina. Olha que em 1968 nós já tínhamos nas farmácias as primeiras caixinhas de contraceptivo, a chamada pílula. E todos sabem que a partir do final dos anos 60, e não exatamente por causa de maio de 68 em Paris, mas pelo fato da reprodução ter sido desconectada do ato sexual, do amor propriamente dito, houve um avanço que as mulheres consideraram correto batizar, e eu uso de propósito a palavra canônica, de feminismo. A maior prova que a documentação do DOPS sabia que incorria num preconceito está no fato que depois, quando os interessados buscaram os seus habeas datas, a palavra concubina, quando utilizada, vinha com uma tarja preta por cima. Essa tarja preta, na verdade, era mais jogo de cena, porque se você fizesse assim com a folha contra a luz, você lia concubina. Não havia de fato a intenção de apagar. Eu acho que havia era a intenção de reforçar que aquela moça, que aquela menina, que em geral era muito jovem, numa relação amorosa, deveria receber esse nome concubina. Digo eu aqui, durante o regime militar, conheci intelectuais das humanidades que, diuturnamente vigiados pelo DOPS, teve anotado no seu dossiê o adjetivo maldito. Maldito.
que o desclassificava, vindo do final do 19, desclassificando a jovem intelectual com a qual ele era casado, constituir a família e, em muitas circunstâncias, tinham filhos. Como no Brasil não havia o divórcio, a esposa era adjetivada pelo discurso policial que ecoava o texto jurídico, ambos reverberando a expressão pejorativa concubina para a jovem mulher. Pronto. Numa espécie de insight, eu descubro na palavra concubina a disputa célebre entre Nabuco de Araújo e Teixeira de Freitas, como um sopro no ouvido dos agentes do DOPS. Disputa. Disputa. E eles botaram lá, concubina. Exagero? Estou forçando? É demais? Não creio. Creio que a expressão fidedigna de uma análise investigativa de base linguística que honra a nós, que ultrapassamos obstáculos tão fortes e que ainda hoje, em pleno século XXI, somos desafiados pela realidade circundante. Muito obrigado.